Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso segundo momento da aula, né? Hoje nós vamos trabalhar aqui a nossa segunda oficina, né? Referente ao gênero memória literária. Na última, nosso encontro, dia 28, nós conhecemos o gênero memória literária. Pedi para que vocês pudessem resgatar um pouco do que é memória, né? Para que a gente pudesse também partir desse universo do relato, de contar, de ouvir memórias, né, das pessoas próximas. E aí gostei bastante, li várias histórias. E aí a ideia é que a gente possa, na aula de hoje, diferenciar alguns gêneros que são bem parecidos, para que a gente possa chegar no nosso texto de memória, né? Porque existem gêneros textuais que assemelham por ser narrado em primeira pessoa, né, onde o narrador é o próprio personagem do texto, né? Então, como o diário íntimo, o relato histórico. Então, são esses dois gêneros que podem confundir e aproximam muito da memória literária, certo? Então, vamos prestar atenção na leitura de alguns trechos, né? E diferenciá-lo de um gênero para o outro. E, ao final, eu trago aqui um exercício onde vocês vão reconhecer alguns trechos lidos. Se trata-se de diário, né? Se é um diário, ou um relato histórico, ou uma memória literária, certo? Então, vamos lá. O procedimento que eu coloquei aqui, ó, nessa oficina, né, a gente vai ler textos semelhantes ao gênero Memórias Literárias. Então, assistir esse vídeo de apresentação e ler os textos abaixo com atenção e, em seguida, realizar um exercício, certo? Então, aqui eu trouxe esse primeiro texto aqui, ó, como vocês podem observar, ele tem aqui a característica de um diário, né? O diário ele tem, por obrigatoriedade, ter uma data. É, é um texto íntimo no qual o narrador ele é o próprio personagem, ele conta ali de uma determinada momento, um determinado acontecimento, mas como se fosse somente para você, não com a intenção de emocionar ou com a intenção de resgatar algo para alguém, mas sim para você guardar. Então, é um texto íntimo onde você fala consigo mesmo. Então, aqui nós temos um trecho da Carolina Maria, né? Eu coloco aqui com 20 de junho de 1955, quarto de despejo. Aqui está a data, né? O diário íntimo ele traz essa característica de datar o episódio. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar algo. Tive sorte, as mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, o café puro. E o José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram as refeições, lavei os utensílios, depois fui lavar roupa. Eu não tenho homem em casa, é só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habilitei-me a andar suja, já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em uma favela. Fui ao Rio lavar roupa e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Carolina Maria de Jesus. Você veja que aqui é um depoimento, né? Parece muito com um depoimento. Depoimento íntimo. Então, a ideia é como se fosse guardar ali para a própria pessoa ler no futuro. Então, seria mais ou menos essa temática de um diário íntimo. As características desse gênero, né, o diário ele costuma ser elaborado como um registro íntimo. Em sua origem, não se dirige a outra pessoa, como eu venho colocando, né? O seu destinatário primeiro é o próprio autor.
Nele são registradas as experiências vividas no presente, é importante destacar isso, né? Quando os diários são publicados, tempos depois de serem lidos e escritos, temos acesso a uma visão pessoal a respeito da época em que ele se refere. Então, vocês percebam aqui que o diário ele é contado como se fosse naquele exato momento, né? Não é uma memória que eu preciso colocar os verbos no passado. Então, as ações elas estão acontecendo. Vocês percebem pelo o andar do texto aqui que a coautora, né, a narradora e assim mesmo a autora, ela tem a ideia de registrar, de tornar ali, guardar aquela lembrança, né, porém de uma forma original e íntima, né? Agora aqui abaixo, pessoal, eu trouxe outro texto. Esse aqui, ele confunde muito com a memória literária, certo? Que é o relato. Esse é um relato, o que nós chamamos de relato histórico. Vocês percebem aqui que é um texto que ele vai contar o passado, né? Algo que já aconteceu. Ele vai relatar. Porém, ele não traz aqui uma carga de emoção. Apenas ele vai datar, ele vai colocar os fatos que aconteceram, né? Por como o próprio gênero diz, relato histórico, ele vai procurar lá a história, como ocorreu, o que ocorreu ali, quando ocorreu. Então, são uma contação de fatos, né? Digamos assim. E geralmente também é o próprio autor que conta a história, né? Então, ele traz aí em primeira pessoa. Então, vamos lá. Na minha primeira infância, foi muito agitada. Ainda no ventre da minha mãe, viajei da Itália para a África. Isso porque meu pai havia feito as guerras da conquista, conhecida como colônias. A primeira vez foi convocado, a segunda como voluntário. Apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industrial para lá. Primeiro ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana daquela época abíssina. Ficamos na cidade, não sei exatamente quanto tempo, porque minha família não costumava registrar essas coisas. Devia ter sido 1 ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia, também colônia italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. A Itália declarou guerra em 1939 e eu nasci em 1937. Imagino, imagino que no final de 1939 iniciou no início dos anos 40, tenhamos regressado à Itália, minha mãe e 2 crianças. Meu pai ainda manteve a casa em Trípoli toda montada durante certo tempo, até ficar muito perigoso. Quando voltou para a Itália, perdeu tudo o que havia na casa, naturalmente. Na Itália, morávamos um tempo em Roma, onde nasceu meu terceiro irmão. Depois viajamos durante os 5 anos da guerra, em parte porque meu pai era transferido e eventualmente tínhamos que mudar de cidade porque a guerra vinha avançando na Sicília. Chegando pelo sul, com a presença dos italianos. Íamos nos mudando para o norte. Em 1948, viemos para o Brasil. Então, vocês percebam aqui que é um fato, né? Tem aqui um fato, uma história do passado que ocorreu, porém, ele apenas limita-se em contar, em relatar aquele fato, né? Ele não traz aqui uma emoção, né? Diferente que é a objetividade do texto do relato de memória. Então, olha só, a definição aqui do relato histórico, né? Acompanhem comigo. O relato histórico pode ser definido como uma narrativa que estabelece relações entre sujeitos e fatos e tempos históricos, certo? Então, estabelece uma relação entre o sujeito, que é quem conta, os fatos, que é contado por ele, e quando ocorreu, né? O narrador, ou narrador, é um relato histórico, não se além atém à narrativa de uma história. O tempo que assinalamos é um exemplo de como o registro da história das pessoas pode ser também uma fonte histórica. Marina foi entrevistada por uma organização não governamental que se dedica à história oral. Sua fala foi transcrita e registrada em um livro para que ficasse
ao mesmo tempo preservada e acessível para outras pessoas. Então, geralmente, esse tipo de texto, o relato histórico, ele busca justamente pessoas que passaram por situações históricas, né? Como situações de guerra, situações de surgimento de uma determinada cidade, de uma determinada companhia, etc. Então, essas memórias, né, esses relatos, eles tornam-se um relato verídico. Então, com datas, com acontecimentos que foram verídicos e que podem ser até mesmo comprovados, certo? Agora, pessoal, aqui abaixo eu trouxe um relato, né, um trecho de uma memória literária. Vamos observar a diferença aqui entre os dois textos apresentados, e nele é possível a gente observar na memória a questão do saudosismo, né? É como se eu contasse um fato do passado, é como se eu contasse um fato do passado, porém, trazendo ali junto uma carga emotiva, de emoção, de saudade. São essas limitações que o texto de memórias foge dos relatos. Então, por isso que é literário, porque ele traz lá uma recriação, né, uma saudação, um saudosismo, ao falar daquelas memórias, daqueles fatos que aconteceram em um passado, certo? Então, para isso, precisa de expressões que são próprias desse tipo de texto, né, com aquela volta ao passado. Então, o texto de memória é como se ele tivesse sendo contado agora e pudesse levar, né, o leitor a aquele fato. Então, é como se eu estivesse no presente contando de um fato, de um determinado acontecimento de uma forma saudosa, né? Naquele tempo, como era gostoso, ao que acontecia. Então, essas palavras e expressões que fazem menção a algo que já aconteceu, ela traz um saudosismo, certo? Traz uma carga emotiva além do que o fato propicia, né? O que a contação daquele fato propicia, certo? Não é só contar um fato do passado, é contar aquele fato do passado, tornando-o mais atrativo, mais belo, certo? Então, para isso, há todos os elementos próprios da literatura, né? Então, aqui o texto é Memórias de Livros, né? Que a gente vai observar aqui. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre livros era livre. Tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam em toda casa, inclusive na cozinha e no banheiro. De maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um dele aberto no colo, fingindo que estava lendo. E, na verdade, se não me trai a vã memória, ó, são expressões aqui, né, própria desse, como fosse o saudosismo, né, uma coisa distante que ele está resgatando. De certa forma, lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos, sendo demovido a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei os 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las. E, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair e foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada, um caderno e me levou à casa de Dona Gilete. Então, esse é um texto de João Baldo Ribeiro, né? Ele é um brasileiro. E aí ele coloca aqui, pessoal, apesar de ser só um trecho, vocês percebem que ele traz aqui um resgate, não só de um fato, mas de uma maneira de recriar. A intenção é chamar a atenção do leitor, né, a aquele resgate do passado, de uma forma mais literária, mais
comovente, né? Então, olha só, a memória literária, elas geralmente são narrativas que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor, né, em épocas passadas, mas, contudo, da forma como são vistas no presente. O texto de memórias é um texto saudoso, pois recria essas vivências do passado, recheando-a com emoções. Então, a gente pode ver, além de outros trechos, né, de memória, vocês vão perceber essa questão do saudosismo é bem vivenciado nesse gênero textual, certo? Então, olha só, aqui abaixo eu deixei esse exercício, né? Vocês vão fazer o seguinte, a ideia é que vocês vão ler os textos, certo? Eu coloquei 3 textos, e ao vocês lerem, vocês vão marcar a alternativa na qual o gênero textual que você leu pertence, certo? Então, aqui eu trouxe aqui a Casa de Guerra, aí vocês vão ver se é um diário, um relato histórico ou uma memória. Depois eu trouxe isso aqui, Passo Fundo, 31 de outubro de 97, e aí vocês vão ver se é um diário, um relato ou a memória. E por último aqui, eu trouxe aqui Doces Memórias, para vocês identificar qual é o gênero textual, certo? Leiam com atenção, aí vocês marcam aí a opção. Percebam aí as características de cada um, como eu vou evidenciando para vocês, certo? O texto de memória, ele traz lá um saudosismo, ele resgata o passado, ele traz expressões que faz com que o leitor retome as ações que aconteceram no passado, como naquela época, naquele tempo. Palavras também até que não existem, né? São palavras propícias daquela época, objetos, etc. O relato histórico, ele vai contar de um fato, principalmente contar um fato que ocorreu, né, no passado com o autor, mas que tem um valor histórico, como o próprio gênero diz. E o diário, ele é uma data, né, ele traz sempre uma data, um episódio narrado. O diário, ele posso dizer que é um diário, é algo íntimo, né, do próprio escritor, narrador, no qual ele conta aquele fato, tá lá no presente, né? E aí ele vai, é como se fosse guardar aquela recordação, ok? Então é isso. Vocês podem colocar só as respostas. Atividade, aí primeira, segunda e terceira questão, marcando o X na alternativa correta, certo? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu privado e deixam aquela mensagem que eu tiraria as dúvidas de vocês, ok? Um abraço. Fiquem com Deus.